esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando assim que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é E Cumpriu-se. Esse tema está relacionado a uma época anterior em que o Filho do Homem veio antecedendo ao Filho de Deus para trazer o juízo para o povo Egito. Porque naquela época o povo do Egito vivia de uma maneira muito cruel com aqueles que eram seus escravos. E o povo judeu era os escravos do povo Egito. Esse cumpriu-se está naquela condição bem importante, que o povo judeu teve que desenvolver uma condição interna pelo sofrimento que eles passavam. E nesta condição, eles também tiveram que olhar para a alma dos seus opressores. Então, aqueles auxílios da luz, aqueles auxílios luminosos que existia e que ainda existe, eles poderam receber desses auxílios. E as suas preces chegaram, então, ao trono de Deus, onde eles receberam a vinda de Abdruscrim. Abdruscrim veio trazer o juízo para o povo egípcio. Então, na nossa vida, nós tínhamos que entender assim, que é sempre uma repetição da época anterior, daquilo que o povo passava e daquilo que o povo atualmente vem passando. É a mesma maneira. Então, quer dizer que, para aquela época, aquele povo teve o juízo. Depois tem uma referência bem importante, porque o Abdruscrim, ocupando-se uma posição de um povo bem desenvolvido, vizinho dos egípcios, então ele teve acesso à entrada no castelo do faraó. Entrava e saía e conhecia tudo com pormenores. Foi nessa época em que ele conheceu Moisés. Então, através de Moisés, pôde realizar as profecias, onde realizava rapidamente aquela condição das pragas do Egito. Então, essa condição existiu. E é bem importante assim a pessoa ir lembrando assim que para a realização da luz, então tem que ter também aquela condição bem importante daquilo que precisa para essa realização. E aquilo que precisa, os espíritos humanos precisam de formar a base. Nesse período em que Abdruscrim tinha um reino nas proximidades do Egito, também teve um vidente com as irradiações de Abdruscrim. Ele teve a capacidade de ver toda a história da humanidade. Nesse trabalho, era para que ele transmitisse essas informações que possibilitaria também que aqueles que lessem dessas informações tivessem também um desenvolvimento espiritual. Ele omitiu-se. Ele ficou com os conhecimentos que foi dado a ele somente para ele. Depois, na fase seguinte, quando Abdruscrim vence o tempo dele, que ele larga o corpo de matéria grosseira, então esse hindu, que tinha condição de vidente, ele então escreveu na pedra do sepulcro de Abdruscrim toda a história, toda a narração do começo da humanidade até a época de hoje. Porque teve o começo, teve o meio e tem o fim de uma época. Depois, esse povo judeu teve que ser auxiliado para que no meio dele viesse o Filho de Deus. Quer dizer que, na época, esse povo judeu era o povo mais desenvolvido. Então, veio o Filho de Deus no seu meio. Devido aos nossos comportamentos, às nossas acomodações, também não fizemos um esforço para assimilar as informações trazidas pelo Filho de Deus.
Aquele vidente da época de Abdruscrim, ele teve uma segunda oportunidade. Ele veio como Gaspar, entre os 3 reis magos. Esses 3 reis tiveram a condição de conhecer nos astros as informações da vinda do Filho de Deus. Tanto é que eles saíram da localidade em que eles moravam e foram até o local em que o Filho de Deus nasceu. Então, essa condição nós tínhamos que lembrar assim. Eles vieram com as condições físicas, também materiais, para dar cobertura à vida terrena do Filho de Deus. Não era somente para trazer presentes, porque nós sabemos assim que a importância do Filho de Deus para trazer as informações, as instruções, precisaria também de ter o resguardo da matéria grosseira. Esses reis, incluindo o Gaspar, que teve a missão, a segunda oportunidade de trabalhar de acordo com a luz, falhou pela segunda vez. Hoje, esse Gaspar, ele se encontra atuando também na realização do juízo final, só que é na parte espiritual. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, mesmo vindo com todas as condições e com todas as incumbências, tem possibilidade de uma pessoa falhar. Quer dizer que o envoltório da terra de matéria grosseira, se a pessoa não for muito persistente em relação à luz, conhecendo os ensinos e dedicando verdadeiramente, ela tem possibilidade de falhar. Essa referência é bem simples assim da gente observar. Num dia de feriado, a pessoa pode ter um método de todos os dias fazer determinadas funções, fazer determinados estudos. Mas se ela descuida um pouco, aquele trabalho que ela tinha, ela não o faz. E quando vê, vai passando o tempo. Devido ao fato de não fazer o trabalho, que é estudar o livro na luz da verdade, ela vai tendo pensamentos. E que muitas vezes esse pensamento ela não tem nada a ver. E que tem que fazer um cuidado muito grande para ela não dar forma a esses pensamentos, dar direcionamento, atuar nesses pensamentos. E essa atuação a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque ela não tem nada a ver com aqueles pensamentos. Quer dizer que já perdemos um tempo trabalhando com os pensamentos, sendo que teríamos que ter o trabalho de ter levantado na hora que nós precisávamos e fazer os estudos que precisaríamos de fazê-los. Então, na nossa vida diária, o falhar está para todos e a pessoa é que tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. A conclusão dessa época da vinda do Filho do Homem foi aquela condição bem importante de libertar o povo judeu e possibilitar que esse povo surgisse no meio dele a condição de nascer o Filho do Homem, de nascer o Filho de Deus. Quer dizer que na nossa vida nós tínhamos que lembrar assim. Em épocas anteriores, nós, se fizéssemos um trabalho, nós veríamos que já ocupamos todas as posições que existem na matéria grosseira. O propósito é isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. Porque quando uma pessoa vai ficando envelhecida, tudo aquilo que ela valoriza, ela agora passa a não ter valor para ela, porque o que vale para ela, naquele procedimento do envelhecer, é como ela pode cuidar melhor do seu corpo de matéria grosseira. Por isso é necessário, toda a época da nossa existência, nos mantermos lúcidos, para irmos fazendo uma adequação, uma organização do que nós precisamos para nós. Porque quando uma pessoa melhora, ela não melhora para os outros somente, ela melhora para todos, inclusive para ela, porque nós já ouvimos uma pessoa falar da outra dizendo assim que
Anteriormente era difícil o trato com aquela pessoa. Atualmente ela mudou bem e agora é mais fácil o trato com aquela pessoa. Quer dizer que durante a nossa vida é assim, é um ciclo. Quer dizer que se ponderarmos, nós vamos confirmando assim, que muitos pais, quando envelhecem, falam para os filhos que se hoje pudesse, faria diferente. Quer dizer que naquela época, devido às responsabilidades que foram apresentando, aqueles pais ficaram inseguros quanto à formação dos filhos. Quer dizer que se nós tivéssemos uma condição de colocar a nossa esperança mais em cima dos ensinos, não teríamos o desespero, não precisaríamos de na velhice fazer uma reflexão de um comportamento que tivemos. Esse é um procedimento que nós precisaríamos de ter a vida toda. E cumpriu-se. Nós sabemos assim que todas as profecias se cumprem, porque Isaías já trouxe essas manifestações, trouxe essas informações. Quer dizer que quando uma pessoa hoje fala que Jesus voltará, em Isaías está lá a vinda do Senhor dos Exércitos. Quer dizer que as anunciações precisam de serem cuidadosamente estudadas para que a pessoa comece a caminhar numa direção correta. Porque fica bem fácil assim que quando uma pessoa tem um conhecimento daquilo que ela precisa, ela sabe a direção que ela precisa. Ela sabe o procedimento. E um procedimento bem simples assim, quando a pessoa chega na sua casa, na sua moradia, a chave da porta. Se ela tem um conhecimento, muitas vezes não precisa dela acender a luz. Ela, mesmo tendo mais chaves naquele chaveiro, ela sabe qual é a chave que ela precisa de usar. Conhecer os ensinos é isso que nos possibilita uma confiança dentro de nós, uma naturalidade. Depois, nós temos a facilidade de receber influência. E muitas vezes são influências que não são boas para a nossa vida. Para aquele que está influindo, a influência pode ser boa para ele, mas para a minha vida pessoal, aquela influência não tem serventia. Então eu tenho que fazer um trabalho de ver antes aquilo que vai ser bom para a minha vida. E esse trabalho é todo um instante. É aquela condição da pessoa estar dirigindo um veículo numa determinada velocidade. Nessa velocidade, esse veículo anda 100 metros por segundo. Não tem tempo da pessoa olhar de lado nem de outro lado. Ela tem que estar bem presente naquilo que está acontecendo muito adiante na sua frente. Então, na nossa vida interna, a confiança nos ensinos é para toda a época da nossa vida. Depois da vinda do Filho de Deus, então nós também tivemos um comportamento de não receber as informações que ele nos trouxe, possibilitava que nós voltássemos para a pátria do Espírito, porque é bem interessante assim, cada um teria que fazer uma observação. Existem as trevas, o peso das trevas, que é bem simples e bem fácil assim, de quando uma pessoa tem comportamento que não é bom. Aqueles que o conhecem falam assim que ele é pesado. E essa referência é bem grave assim, porque está fazendo uma referência daquilo que a pessoa está sentindo. Não se vê o peso daquela pessoa que está sendo referência, mas a pessoa fala. Quando a pessoa está ligada à luz, fala assim que aquela pessoa é agradável de relacionar com ela. Quer dizer que existe uma diferença, e essa diferença é bem grande assim. Quando a pessoa faz um esforço para receber das irradiações da luz, ela precisa de sair da condição que ela se encontra. Ela precisa de aprender a tornar-se nobre, polida, coerente. Com isso, ela terá a possibilidade da sua vida ser melhor.
porque ela passa a receber da luz aquelas irradiações. E é muito interessante porque, independente de qualquer um, as pessoas falam assim, que aquela pessoa é da luz, que aquela pessoa tem um brilho. Quer dizer que, na época que Abdul-Krim veio trazer o auxílio para o povo judeu, aquele povo irradiava de maneiras que a luz pudesse auxiliá-los. Quer dizer que essas irradiações ainda continuam. Depois, a pessoa tem que lembrar assim, que se ela quer sempre receber dessas irradiações, vai possibilitar que ela sempre venha a ter a saúde, o bem-estar, a harmonia, e vai ser muito bom para uma pessoa assim, tendo saúde, e fica muito bom para aquela pessoa que já se encontra numa condição de envelhecido, que teve um comportamento assim, ela tem o desligamento do seu corpo de matéria grosseira mais facilmente. Então, na nossa vida, nós tínhamos que aprender a ver que a luz, ela é vantajosa, ela é melhor, porque aqueles que atuaram de maneira contra a luz sempre têm o seu fim muito sofrido, muito ruim para aquele. Então, na nossa vida diária, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer uma observação. Evidentemente, esta observação não é de uma forma criticando ao nosso próximo, criticando aqueles que nós conhecemos. É uma observação que nos possibilitaria uma condição de sairmos da condição que nós nos encontramos. Na nossa vida de matéria grosseira, fica bem fácil assim, que a pessoa, para sair da condição que ela tem do seu trabalho, ela tem que ter um aprimoramento. Por isso, existem muitas empresas que têm cursos ensinando como a pessoa faz um sistema administrativo, como ela faz um sistema de produtividade, e outras ensinam como é que ela coloca aqueles produtos no mercado consumidor. Quer dizer que na nossa vida interna, tínhamos que fazer esse trabalho, e é bom a pessoa ir lembrando que a pessoa é que tem que fazer o trabalho. Depois, o juízo, ele é bem importante assim. Nós recebemos a espada, e essa espada é aquela condição bem importante, já é a separação. Vai separando aqueles que têm as tendências que ele quer ter, e vai separando aqueles outros que têm as tendências que querem ter. E essa separação está relacionada de todas as maneiras, no comércio, na vida de relacionamento pessoal, na família, em todos os lugares. E nós podemos confirmar com os grupos. Vai reunindo nas empresas de final de ano, sempre acontece assim. Anteriormente acontecia mais de reuniões. Nas reuniões sempre fazia os pequenos grupos, as tendências. Quer dizer que na nossa vida interna é o mesmo procedimento. É isso que nós precisaríamos de entender. Qual é o procedimento para que eu venha fazer parte do grupo daqueles que serão escolhidos? Porque tem um ensino bem importante que fala assim: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, o esforço é a vida toda. Quando uma pessoa melhora as suas irradiações, o envolto dela melhora também. A pessoa fica mais perceptível, ela passa a ter influências melhores, ela passa a ter atos melhores. E esses atos não é para um período, é a vida toda a pessoa trabalhando com ela mesma. A maneira que nós tínhamos que lembrar assim que a Terra é onde nós nos encontramos. E nesse período a pessoa tem que lembrar que ela tem a possibilidade de ir para um plano melhor, assim como ela tem a possibilidade de ir para um plano inferior. E esse plano inferior é bem grave assim, porque a luz não vai até lá. E isso fica bem claro assim.
num exemplo simples, é na sala de aula, quando a pessoa dentro da sala de aula, ela é comportada, depois se ela faz uma pergunta para o professor dá a ela uma atenção. Mas aquele que não é comportado, ele nem faz a pergunta, ele nem tem um aprofundamento naquelas informações. Aquela condição bem importante de nós aprendermos de dentro aquilo que nós precisamos, é isso que é importante. Porque quando a gente tem uma criança e a criança faz um ato que o adulto ensinou, mas logo em seguida aquela criança repete aquele ato e o adulto pergunta para ela como ela aprendeu a fazer aquele ato, ela fala que eu sei. Quer dizer que nós tínhamos que ter esta condição bem importante de desenvolver uma percepção dentro de nós, de passarmos a perceber aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos é os ensinos que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. O juízo é esta condição, é a separação. E essa separação vem acentuando em grupos, em povos, na família, nos locais de trabalho. Então, aqueles que são perseverantes, normalmente, eles não têm muitos amigos. Aqueles que têm a facilidade de ter as reuniões, esses apresentam-se com muitos amigos. Então, na nossa vida diária, toda época, é cada um fazendo o trabalho para ele mesmo. Não é para os outros, é para si. Depois, nós tínhamos que lembrar assim. Muitos que têm um aprofundamento nos ensinos, eles recuam, fica com os ensinos só para ele. Mas os ensinos foram transmitidos como foi transmitido para aquela criança. Então, ele pega desses ensinos e se deleita com as informações que foi dado a ele. Nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Essas informações, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de propagar as informações de uma maneira correta. Porque também muitos ficam omissos em relação à propagação dessas informações, porque muitos não acreditam ou muitos entram numa condição de não valorizar aquelas informações. Também aqueles que têm a informação precisa de desenvolver uma maneira que aquele que vai receber a informação está de acordo com o nível dele. Essa condição nós temos que lembrar assim, do jeito que tem as crianças no jardim, naquele período que as crianças estão em formação, 10 crianças, cada uma daquelas crianças tem uma maneira de ser. Tem umas que são mais solícitas, outras são mais desorganizadas. Quer dizer que tínhamos que lembrar que aquelas crianças somos nós hoje. Então, nós temos que desenvolver uma maneira de transmitir os ensinos como precisa ser transmitido, atendendo a todas as necessidades. Então, voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o esforço para voltar para a pátria do Espírito. Ela é que tem que fazer o esforço para fazer parte daqueles que serão contados numa sequência para a vinha do Senhor. Então, nós sabemos assim que aqueles que serão contados, porque muitos serão escolhidos, mas poucos serão qualificados para ficar na vinha do Senhor. E cumpriu-se. Então, as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é para a vida toda que uma pessoa necessita para ela mesma. E aquela condição que nós tínhamos que fazer esse trabalho, fica bem fácil assim de aprendermos observando. Quer dizer que se a pessoa alimenta um alimento que não é adequado, ou se ela coloca algo na boca que não é adequado, no outro dia a pessoa se encontra com mal-estar e muitas vezes sem cor.
Quer dizer que aquele processo que existe no corpo de matéria grosseira de fazer o metabolismo para assimilar o alimento que foi ingerido e que não fez bem para aquele corpo físico, a pessoa desprendeu de muita energia para equilibrar o seu sistema orgânico. É bem simples assim. Quer dizer que para a nossa vida, do nosso espírito, é o mesmo procedimento. Passar para uma condição de receber das influências espirituais superiores é a vida toda. E essa influência, nós sabemos assim que a pessoa é que tem que fazer esse trabalho. E é bem interessante assim, quando uma pessoa se encontra num lugar mais alto, ela tem que segurar naquele lugar que dê a ela uma segurança para ela poder dar a mão para aqueles que se encontram abaixo dela. Quer dizer que aquele que está querendo auxiliar corre o risco de cair e ficar junto com aquele outro. Isso é uma condição física, é uma condição verdadeira. Quer dizer que nós temos que aprender a auxiliar até onde é possível a nossa capacidade. Não devemos fazer esforço a mais para auxiliar o nosso próximo. Tem que fazer um esforço relativo. E esse esforço é a vida toda, a pessoa ir fazendo o discernimento de como ela pode colaborar, de como ela pode auxiliar aqueles que chegam até ela. E é bem interessante assim. A pessoa pode estar faminta de alimento para o seu corpo de matéria grosseira. Mas colocar o alimento na boca e ingerir aquele alimento, é ela mesma que tem que fazer. Então, a responsabilidade da nossa vida cabe a nós mesmos. Cabe a cada um fazer parte do grupo em que ele quer fazer parte. Esse é um procedimento individual. Não tem outra maneira de fazer parte de um grupo que se a pessoa não fica de acordo. Tem muitas referências assim, que a pessoa, para trabalhar naquela empresa, ela tem que ficar à disposição daquela empresa, dependendo do setor que ela se encontra. Antes existia o sistema de comunicação que dava para aquela pessoa no dia da sua folga. Quer dizer, que surgisse algo especial no sistema de comunicação que existia naquela época, a pessoa ficava com uma base para que ela pudesse atender às necessidades que viessem a surgir. Então, nós temos que lembrar assim, hoje, para fazer parte dos escolhidos, a pessoa tem que ter as informações do livro Na Luz da Verdade como base para a sua vida, para que ela possa ser diferente e nas apartações ela ser diferente. Então, na nossa vida diária, toda a época da nossa existência, é a própria pessoa que vem fazer o trabalho com ela mesma. Então, e cumpriu-se. É essa a importância das profecias realizadas. Abdul-Krim veio numa época anterior, antecedendo o Filho de Deus, trazendo o juízo para o povo egípcio, possibilitando que o povo judeu fosse libertado, para que esse povo, no meio dele, tivesse a condição de trazer o Filho de Deus. Quer dizer que o Filho de Deus nasceu no meio do povo judeu e sempre a luz manifesta naquele povo que apresenta mais desenvolvido. Então o Filho de Deus veio trazendo o amor e a referência do amor do Filho de Deus foi deturpada porque colocou como a religião cristã uma religião de mole. Justamente por não entendermos os ensinos, ficou uma religião de moles, que não tem assim uma significação. Nós precisaríamos de entender assim. A religião cristã é uma severidade. Tanto é que tem muitas referências no comportamento de Jesus, na atuação que ele teve. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,